Bom, então vamos à aula de hoje. Vamos continuar o assunto macros e ambiente VBA. Para iniciar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, caso você não tenha feito ainda, né, adicionar mais uma faixa de opções aqui, que vai ser importante para a gente, que vai ser a faixa de opções chamada desenvolvedor. Para agregar essa faixa de opções, devemos vir aqui em arquivo, opções. Em personalizar faixa de opções, aqui em personalizar faixa de opções, nós temos a guia desenvolvedor. Ela, por default, ela vem desmarcada, mas basta você acionar aqui com checkmark, ok, pronto. Então agora você tem disponível a faixa desenvolvedor. Nessa faixa desenvolvedor, você vai ter aqui as mesmas funcionalidades de gravação de macro, suplementos, tem aqui os controles ActiveX e as funcionalidades XML. E aqui também, o primeiro botão, ele abre o ambiente de Visual Basic, VBA, que seria o VBE, Visual Basic Environment, o ambiente de programação de Visual Basic. Então, com um cliquezinho aqui, você acionaria, então, o ambiente de programação. Muito bem. Então, essa é a faixa de desenvolvedor. Agora, é importante que a gente fale um pouquinho sobre esses arquivos, que recentemente, não tão recentemente assim, né? Mas receberam esse sufixo x, o x. Então, antigamente, o arquivo do Word era doc, né? O arquivo do Word era doc, virou docx. O arquivo do Excel era xls, virou xlx. O arquivo do PowerPoint era ppt, virou pptx. E assim por diante. Por que eles receberam esse X aqui? Porque desde 1993, os arquivos que fazem parte do pacote Office permitiram que você pudesse incluir códigos em VBA, né? Visual Basic for Application. E aí, consequentemente, pessoas não bem intencionadas começaram a criar vírus de macro, ou seja, você mesmo compartilhando arquivo que aparentemente eram inocentes, como Word, Excel, PowerPoint, eles poderiam conter vírus, chamados vírus de macro. Então foi criado então esse tipo de arquivo, docx, xlx, pptx, que são arquivos dos respectivos softwares, mas que não podem conter macros. Então, no caso do Excel, a pasta de trabalho sem macro é o XLX, não pode conter macro. Caso você queira incluir macro, você tem que salvar esse arquivo como pasta de trabalho habilitada para macro, ou seja, a extensão .xlsm. Se vocês observarem aqui na barra de título, esta aula de hoje está com os macros habilitadas, xlsm. Dessa maneira, você consegue saber previamente se aquela pasta de trabalho contém macros ou não. E aí você abre ou não, se você confia ou não na origem desse arquivo. Certo? Além disso, tem outros tipos de arquivos, né? Como os arquivos de modelos, o XLTX, que vocês podem ter acesso vários modelos pré-prontos, né, que você pode usar no trabalho de vocês. Aqui está o link para esses modelos, né? Templates em inglês é modelo, certo? E da mesma maneira, você também tem os modelos habilitados para macro, que seriam XLTM. Os arquivos pasta de trabalho, por uma questão de portabilidade, ou seja, você comunicar um arquivo entre vários softwares diferentes, ele passou a ser feito, passou a ser gravado como uma forma de texto, ou seja, era um XML. XML é um arquivo tipo texto, em que ele contém todos os dados acerca é, deste arquivo. E por uma questão de eficiência, essas pastas de trabalho elas são compactadas, né? Então, todo o arquivo XLX ele já é compactado.
Mas caso você não queira salvar como XML, você tem a opção de salvar como pasta de trabalho binária. Binária significa que ele vai ser salvo na forma como o computador entende, né? Com código binário, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E além disso, você também tem a opção de salvar a sua macro separadamente da planilha, separadamente da pasta de trabalho. Seria um suplemento, assim como a gente, por exemplo, incorporou o solver como um suplemento, você poderia distribuir os seus códigos, suas macros, certo? Separadamente da planilha. Então, você criaria um suplemento. Esse suplemento seria um .xlam, se você quiser distribuir seus códigos, ou até mesmo vender, se você quiser, pode vender. Assim como fez o, o solver. Bom, então a gente tem vários tipos de macro, né? Então nós temos os macros de comando, que seriam equivalente a comandos, esses como a gente tem aqui, né, nas faixas de opções, são comandos, eles executam ações. Você tem macros de funções definidas pelo usuário, porque, por exemplo, aqui, quando você vai inserir uma função, abre-se essa caixa de diálogo, inserir função, e vocês vão observar aqui que as funções estão separadas em categorias. Então, temos a financeira, data e hora, matemática, assim por diante. Muito bem. E você tem uma categoria que seriam aquelas funções que foram definidas pelos usuários. Ou seja, você tem uma função que não está contemplada anteriormente e que você gostaria de criar uma função sua, uma função definida pelo usuário. Então, você pode fazer isso. Então, são diferentes, por exemplo, de macros de comando que executam a ação. Uma macro de função, ela recebe dados, valores, ou um conjunto de valores, e ela tem como saída apenas um único valor. Se for o caso de uma função matricial, pode até ter mais, né? Mas de uma forma geral, ela emite como saída apenas um único valor, certo? Como é as funções tradicionais, né, que a gente viu aí anteriormente. Então, tem as macros definidas pelos usuários. E, finalmente, nós temos as macros de subrotinas, que representam códigos que não estão disponíveis para o usuário, são aquelas que são usadas internamente, ou pelas macros de comando, ou pelas macros de funções definidas pelo usuário. Muito bem, então vamos agora fazer uma pequena introdução um pouco mais conceitual sobre programação e como o VBA utiliza isso. Então, aqui eu tenho uma pequena apresentação, entendendo o VBA. Muito bem. Hoje em dia, a gente utiliza o paradigma de orientação ao objeto, certo? As linguagens de programação elas têm evoluído desde que foram criadas, lá na década de 50, então elas vêm sendo constantemente sendo aperfeiçoadas, e um paradigma que surgiu aí no final da década de 80, início de 90, e que hoje se tornou padrão, é a orientação a objeto. Ela difere-se da paradigma anterior, que separa dados de funções, dados de ações. Então, você tem aqui, por exemplo, um conceito. Vou chutar a bola. Então, você tem a bola, que é um objeto, e tem a ação chutar. Eles estão separados, né? Imprimir documento. Então, você tem aqui o objeto, né, que seria o documento, e a ação está separada, certo? Isso faz parte do paradigma anterior. No paradigma da orientação a objeto, as funções, as ações e as propriedades também, aliás, é isso que define um objeto, né? É o seu conjunto de propriedades e de ações, elas estão inseridas dentro do próprio objeto. Então, veja aqui, nós temos a bola, certo? E sua ação, que a gente chama de método, o seu método que é chutar. Então, vocês vejam que eles estão separados por um ponto, indicando que o método chutar pertence, ele está inserido dentro do objeto bola. E assim a gente vai proceder com todos os objetos e métodos que a gente quiser ter disponível no VBA. Vai ser sempre essa sintaxe, certo? A sintaxe a gente pode imaginar como se fosse
regras gramaticais desta linguagem. Então, funciona assim, é objeto, ponto, método. E o objeto ele pode ser compreendido dessa maneira. Ele difere de outro objeto porque ele tem propriedades diferentes e ações diferentes. Então, uma chave de boca é diferente, por exemplo, de um microscópio, diferente de uma motocicleta, diferente de um computador, porque ele tem propriedades e ações diferentes. Aqui, por exemplo, ele tem propriedade, tem alavanca, tem abertura, né? E você tem a força que você pode aplicar nele, etc. e tal. Já, por exemplo, uma motocicleta, você teria, por exemplo, tanque de gasolina, você teria acelerador, teria rodas, e as ações seriam acelerar, frear, e assim por diante, assim com todos os outros objetos, certo? Propriedades e ações, a gente tem que ter isso em mente, certo? Todo objeto ele é um conjunto de propriedades e ações. E assim, a gente vai ter na nossa planilha vários objetos. Por exemplo, temos o objeto linha, célula, bola. Do que difere uma dos outros? São suas propriedades, são seus métodos. E então, a gente pode agrupar esses objetos, que são as coisas físicas, em formas conceituais. Por exemplo, uma linha em particular, por exemplo, a linha número 5, é uma linha em particular, mas ela faz parte de um conjunto de linhas, que seria, então, uma coisa mais conceitual. Linhas é o conceito, certo? O objeto seria a coisa concreta. Então, célula, da mesma maneira, células é o conceito. Célula, uma célula em particular, por exemplo, a célula A5, B7, a gente está falando de uma célula em particular. Agora, se a gente está falando do conjunto de células, certo? Seria uma coisa conceitual. Então, o conjunto, ou seja, o que a gente chama de coleção, é um conceito em que você agruparia todos os objetos que compartilham do mesmo, das mesmas propriedades e do mesmo método, mesmas ações. Então, da mesma maneira. Então, veja como é que funciona aqui. A gente está aqui, por exemplo, chutando uma bola em particular. É uma bola que se chama número 2, certo? Aqui da mesma coisa, a gente está falando de chutar, mas não são de todas as bolas, sim de uma bola em particular. Observe que quando a gente está tratando de coleções, a gente usa o plural. Olha o Szinho aqui. Então, isso aqui é uma coleção. Então, eu tenho que dizer, tenho que informar qual é a bola em particular que eu quero que seja chutada. Ah, é a bola de futebol, é a bola número 2, e assim por diante. E isso pode ser complementado com os parâmetros. E os parâmetros, eles podem ser ou não nomeados. Então, veja aqui o exemplo, continuando com o exemplo da bola de futebol e chutar. A gente pode dar uma direção, a gente pode dar uma força. Então, observe aqui, pode dar uma elevação também. Esses parâmetros, eles podem ser opcionais ou não. Então, aqui, por exemplo, eles estão nomeados. Eles têm uma, um nome. Qual é o parâmetro? Qual é o nome do parâmetro? A direção. E qual é a direção que eu estou implementando? A esquerda. Então, isso aqui é implementação, isso aqui é o nome do parâmetro. Eles são descritos dessa maneira. Você tem um espaço em branco, certo? Depois da determinação do objeto e do método, você tem um espaço em branco, um ponto, dois pontos igual para discriminar qual é a direção. Você veja que é assim para todos os parâmetros. Aqui está faltando 2 pontos. Deixa eu corrigir aqui. 2 pontos. Vírgula são separados por vírgula, certo? Lembre-se que a gente aqui utiliza o padrão americano. O padrão americano ele separa os argumentos por vírgula, certo? Então, vírgula, vírgula e assim por diante. Aqui seria vírgula, né? Não ponto e vírgula, vírgula. Você pode ocultar a discriminação do parâmetro dessa maneira aqui, ó. Por exemplo, bola de futebol, chutar, esquerda, muito e alto. Então a gente sabe pela ordem quem é quem. Mas isso é mais, talvez seja mais
mais inteligível, né, você entender quando está escrito dessa forma. É claro que você vai gastar mais caracteres e tudo mais, mas tudo bem. Então vamos seguir. Então aqui um exemplo aqui mais específico. Então nós temos o Word Art, Add. Isso aqui nós estamos adicionando um objeto do tipo Word Art. Aonde? Na posição esquerda 10, acima 20, com largura 100 e altura 200. Então a gente sabe, né, se você batizar os parâmetros, a gente sabe o que significa. Ficaria um pouco confuso se eu usasse, se eu ocultasse o nome de cada parâmetro. Aí é uma questão de opção, né? Depende do estilo do programador. Se ele quer programar usando isso aqui ou isso aqui. Mas todas as duas formas são aceitáveis. Muito bem. E tem métodos que você não precisa de parâmetros e tem outros métodos que, além de você executar uma ação, eles podem criar algo. Por exemplo, como está aqui. Ó. Esse método aqui, Worksheet Add, observem que aqui uma coleção. Olha o plural aqui. Está adicionando o quê? Uma planilha, que eu vou batizar de número 1. Então, estou adicionando uma planilha antes de todas as outras, before em inglês é antes de todas as outras, uma planilha. Então, vamos dar uma olhada só, verificar isso lá no nosso exemplo. Vamos abrir aqui, então. Pronto. Então, temos aqui um ambiente de Visual Basic for Application. Aqui nós temos um código que foi feito na aula anterior, estão lembrados? 2 códigos. É o importar fatura, que a gente fez com referências absolutas, e o importar fatura relativa, que a gente fez com referências relativas, certo? Aqui embaixo eu tenho a correção, né? Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Então vamos só olhar aqui, né? Então vejam bem, olhem esse método aqui que eu vou destacar em particular. Deixa eu dar uma destacada nele aqui. Muito bem, range, certo? A14. Então eu estou pegando uma célula em particular. Qual célula? São todas as células? Não, é uma célula em particular. É a célula A14, certo? E o que eu estou fazendo com ela? Eu estou usando, olha o ponto aqui, eu estou usando uma ação que é selecionar, select. Então, eu sei que quando isso aqui é feito de forma sequencial, linha por linha. Então, vocês estão vendo que o código é um arquivo texto em que ele vai percorrendo linha por linha sequencialmente. Então, ele vai executar cada linha sequencialmente. Quando ele chegar aqui, o que vai acontecer? Ele vai selecionar a célula A14. Entendi. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai executar a linha. As linhas em branco, obviamente, são descartadas, né? São ignoradas. Assim como essas linhas aqui, que tem um apóstrofo. Toda linha que começa com um apóstrofo são ignoradas. São comentários que servem para tornar o código mais inteligível, certo? E ele até coloca em verde para evidenciar que essas linhas serão ignoradas. As linhas em branco também são ignoradas. Então você veja que depois que ele selecionou a A14, ele usou aqui uma outra. Isso aqui é uma propriedade, não é uma ação, certo? Você veja que quando a gente está modificando uma propriedade, você tem um igual. Cuidado para não confundir, né? Quando a gente utiliza parâmetros, a gente usa 2 pontos igual. Quando a gente modifica uma propriedade, a gente usa somente o igual. Cuidado para não confundir. Então, aqui eu estou modificando uma propriedade. Qual é a propriedade? É essa daqui, a fórmula R1C1. Isso aqui é o conteúdo da célula, né, na verdade. Então, o que eu estou atribuindo como conteúdo da célula? A palavra total. Então, se lembra que quando a gente fez a gravação da macro, eu cliquei lá na célula A14, quer dizer, selecionei e depois digitei a fórmula total? Isso foi traduzido em termos de código por essas duas linhas aqui.
E aí, possivelmente, vocês vão estar assim, se perguntando, poxa, Paulo, eu vou ter que decorar todas essas propriedades, todas essas ações? Não, você não precisa decorar. Como a gente está no ambiente de programação, esse ambiente tem uma série de facilidades que eu vou destrinchar, vou falar passo a passo para vocês. Não se preocupem, né? A gente vai evoluir passo a passo, certo? E vamos aprender todas as funcionalidades que tem nesse ambiente, certo? Mas você poderia, por exemplo, usar um notepad e digitar isso aqui, simplesmente, certo? Mas seria bem difícil, né? E eu, obviamente, eu não decoro todas as propriedades, todos os métodos. Então, existem aqui recursos, eu vou mostrar para vocês. Que recursos são esses? Imagine que você queira selecionar, por exemplo, uma outra célula qualquer, range, certo? Eu vou escolher aqui a 7, como exemplo, certo? E aí eu quero saber o que tem disponível aqui em termos de propriedades e métodos. Então, vejam bem, se eu digitar o ponto, né, ele seria a sequência, né? Eu posso digitar ou propriedade ou método. Ponto. Ele me abre uma caixa de combinação em que eu tenho aqui a lista de todas as propriedades e métodos disponíveis para este tipo de objeto. Cada objeto tem, como a gente já viu, tem um conjunto de propriedades e métodos diferentes, né? Então, eu sei que todas as células, como está definido aqui, range A7, todas elas, seja qualquer uma, A14, A15, A7, A8, B7, C5, todas elas têm disponível esse conjunto de propriedades e métodos. Como é que eu sei qual é a diferença, quais são os métodos, quais são as propriedades? Por esse íconezinho aqui do lado. Então, tudo que é verdezinho, tá vendo? Tem parece que está correndo, né? É uma ação, é um método. Tudo que tem uma mãozinha é uma propriedade. Então, por exemplo, se eu quiser modificar a cor de dentro, ou a fonte, por exemplo, aqui a fonte, se eu quiser, por exemplo, modificar a fonte desta célula, né, do texto que está dentro dessa célula, eu vou modificar uma propriedade. Então, eu clico aqui em fonte, certo? Depois eu digo qual é a fonte que eu quero, Arial, Time New Roman, etc, etc e tal, certo? E assim por diante. Então, esse é uma introdução que eu gostaria de fazer a vocês, para a gente entender. A gente vai trabalhar muitas vezes com isso e vamos, pouco a pouco, a gente vai entender o mecanismo, né, em que a gente constrói esses códigos aqui. Na próxima aula, eu vou retornar a este código e aí eu vou, desta vez, né, destrinchar linha por linha, dizendo o que cada linha está fazendo. E vamos modificar esse código para corrigir os erros que a gente observou na aula anterior. Se lembra que quando a gente tinha um número maior de faturas, ele colocava aquela linha de total no meio, ou quando tinha um número menor, ele não pegava todas, a fórmula não pegava todas as linhas? Pois é, vamos corrigir, vamos modificar o código que foi gerado a partir da gravação, certo? Que é muito mais fácil você simplesmente modificar o código do que criar um do zero, né? Então a gente vai modificar e vamos corrigir esse código na próxima aula. Tudo bem? Então a gente fica aqui por hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!